Ai, ai, vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue assistir isso aqui de novo. Deixa eu botar até 720 aqui, só pra ver se numa dessas esse pode ser o possível problema. Vamos lá então, deixa eu botar aqui. Agora não tá dando tanto BO, vamos ver. Agora acho que vai. Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have community guest host, Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. Acho que o Sr. Lopes estava certinho mesmo, hein, Sr. Lopes? Era a taxa de bitrate mesmo. Eu baixei e já deu uma melhorada. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew 𝐂𝐿𝐴. Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight. Quem for chegando vai me dizendo aí como é que tá o áudio e tal, tudo mais. Pô, vai dar BO na internet agora? Tá de caô, internet. A internet resolveu dar o ar da graça agora. Um belo dia para fazer uns testes. Caramba, o que houve agora? Vou esperar a galera chegando aí enquanto estabiliza aqui a minha internet. E aí, acho que agora vai. Só que daí eu melhorei a taxa de bitrate por algum... Olha, quando não é pra dar, eu acho que não é pra dar, hein, cara. Porque agora tá dando um BOzinho aqui com a internet que não tá carregando o vídeo. É mole? Pô, vamos lá, né, rapaz? Pô, nesse momento não podia estar falhando. Vamos lá, vamos ver se agora vai. De novo. Tentativa número 15. Só vão me dizendo aí, galera, como é que tá o áudio e tudo aí. Só me ajuda, tá? Pra eu deixar tudo presetado aqui pra não ficar muito alto. Se estiver muito alto, vocês me avisem. Os travamentos... É, não, agora tá lisinho, pelo que eu tô... Ou tá tendo menos travamento do que antes. Mas realmente foi a taxa de bitrate. A gente paga internet e fibra ótica pra ter uma entrega ridícula também, né? Você tá fazendo live também, ô Sr. Lopes, no seu canal agora também? Eu tava vendo uns vídeos seus esses dias. Parabéns pelo teu trampo, aliás. Muito massa. And from the Avalanche team, we have game director Alan 𝐂𝐿𝐴. Hello, everybody. And systems designer 𝐂𝐿𝐴𝐵 Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew 𝐂𝐿𝐴. Andrew 𝐂𝐿𝐴. Pô, olha ali, cara, pô, eu já tô olhando aquela varinha ali flutuando em cima do livro, ele é parte da edição de colecionador, cara. Pena que no Brasil isso aí vai chegar a R$4.000. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle after walking through everything and then just come out here and take off on your broom. É, eu acho que eu também botei pra desempenho, não sei. Mas também minha máquina também não é das melhores também, assim, não. Meu setup aqui precisa de um upgrade legalzinho. Being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like
Cara, uma fé que eu boto na Avalanche com criação de mundo vem muito da experiência que eu tive de um jogo deles, que é o Mad Max. Que aquele mundo que eles criaram pós-apocalíptico é absurdo. Pô, já... Caiu pra 480? Não, filho, mantém 720 aqui. O negócio é uma qualidade mínima, pelo menos. Pô, valeu, cara. YouTube sabe como é que é, né? A gente sempre fica procurando uma maneira de encontrar aqui a nossa voz, assim, de encontrar um estilo que a gente curta. Eu experimento bastante coisas, assim, no segundo semestre não tanto, eu tive muitas ideias legais pro primeiro, mas que eu quero estar retomando agora nesse 2023, assim, com algumas séries que eu tinha começado no início desse ano, no primeiro semestre, mas que eu vou estar retomando agora. Ah, então. Pô, o Honey que ficou de me passar uma placa de captura de uns 300 reais, cara, que ele falou que é boa, assim. Que consegue fazer uma captura aí de 1080-60, que pra mim é o suficiente. Que eu também não tenho máquina pra rodar acima disso, sabe? Cara, esse jogo tá muito absurdo. Ó, começou a dar uns travadinhos de novo. Make it so that where normally the broom you can only fly you can only go at max speed. Mas isso aqui que eu achei muito massa, cara. Tipo, de tu conseguir voar tanto em regiões mais baixas quanto na parte de cima também. Pô, isso aqui tá... Mano, isso aqui tá muito absurdo. Ele vai ser RPG, cara. Total RPG. Mas vai ser um RPG que eu acredito... super simples, assim, e até mais divertido de passar tempo nele, porque eu vi aqui umas opções de customização, assim, de lugares que tu cria e tal. Até nesse vídeo eles vão falar um pouco mais sobre isso. Tá tudo muito absurdo, cara. E a Avalanche, eles têm essa qualidade, assim, de conseguir criar um mundo aberto, assim, fera mesmo. Pô, tu já jogou Mad Max? Você já chegou a jogar Mad Max? We all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of, barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the... Mad Max pra mim, porra, aquele mundo desértico pós-apocalíptico que eles criaram é um absurdo também, aquele jogo. Eu tava em busca da mileta daquele jogo, só que tem uma conquista que é online que não tá mais, que eles desligaram os servidores, então não consigo mais fazer. Deu um puta desânimo. Ah, cara, tenta jogar, cara, esse jogo Mad Max. Eu acho que você vai curtir, velho. Ele é muito bom. E ele também te dá mais ou menos uma noção com relação à customização de veículo, que eu acho que vai ter no Contraband. Sabe aquele jogo que a Avalanche está desenvolvendo pro Xbox? Eu acho que eles vão utilizar algumas ideias do Mad Max no Contraband também. Olha, o mesmo time que fez Mad Max está fazendo Hogwarts Legacy, que vai fazer o Contraband, né, que tá fazendo. Isso, esse aqui é o jogo que eles adiaram, né? A versão de Xbox Series S, Series X e PlayStation 5 e PC vão lançar agora no dia 10 de fevereiro. E a versão de PlayStation 4 e de Xbox One, eles não mencionaram o Switch, porque esse jogo também vai sair para Switch. Vai sair a partir de abril, né? Para antiga geração vai sair em abril, 2 meses depois do lançamento inicial ali, né? Dos consoles de nova geração. Mas tá muito bonito esse jogo, cara. Nossa, pena que tá travando muito aqui pra eu passar pra vocês. Nossa. Tirou um glifo do meio do bolso. Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we tried to make sure então, Abrão, promete bastante, assim, né? Pô,
gente tem o Starfield e Redfall. Eu tô bem empolgado, na verdade, pro Redfall, pra ser honesto. O Forza Motorsport também tava com essa previsão. Até o primeiro semestre ali, a gente tem uma line-up fera, assim. O que vem no segundo semestre eles ainda não falaram, né? Então eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei como é que vai ser o segundo semestre. Mas o primeiro semestre vai vir forte, até onde eu tô... A galera tá com uma fé de que Hellblade talvez pudesse aparecer em 2023 no final do ano, cara. Eu já não tenho tanta certeza assim, sabia? By the way, can you go to like entire map anywhere you go? There are regions that are like locked from you? Yeah, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult. Pô, sério, Vitor? Eu tô confundindo então os estúdios? Nossa, pode crer, velho. But there, we have got like a coast, and we've got different types of isso aqui tá uma coisa que eu de fato não sabia. São estúdios diferentes, dois com o mesmo nome de Avalanche. Pô, pode crer. So cool. I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Engraçado, né? Porque também a Warner foi quem publicou o Mad Max também, né? Eu acho que talvez por isso eu fiz a confusão, então. E aí, Marcos, beleza? Como é que você tá, irmão? Tô aqui dando uma conferida no Hogwarts Legacy. E fazendo uns testezinhos aqui de live que eu quero começar a fazer no próximo ano, com gameplay e tudo aqui. Mas eu tô vendo que eu vou ter que dar um upgrade legal pra começar isso, pra evitar travamentos e tudo mais. Cara, olha isso, mano. Tudo bem que eles mudaram, né? Esse clima aqui, que foi o dev que mudou ali na hora. Eu acho que vai ser... Não sei se me parece que vai ser um negócio meio que dinâmico e tal. Assim, nas seasons do jogo. Mas vai ficar muito bonito, caramba. Olha só, cara, mudou tudo, velho. Pô, Stalker 2, salve, menino! Como é que você tá? Tudo bem? Cara, mas esse jogo tá muito absurdo, velho. Bem, a gente vê, assim, uns popins e tal, tudo mais, mas isso daqui, cara, pra mim nunca foi... Também é não é uma early build, né? Mas também ainda não é a versão final. Então acho que eles devem dar uma corrigida nisso. Não, tá absurdo esse jogo, cara. Tudo que eu tô vendo até agora desse jogo aqui tá muito legal. Pô, eles realmente conseguiram pegar o universo de Harry Potter e fazer um jogo numa escala muito absurda. Eu tô bem curioso pra jogar esse jogo. Eu vou ver como vai ser, conforme for, se der tudo certo, se eu ganhar a chave, porque até agora eu tenho ganho as chaves dos jogos assim da Warner que eles estão lançando, né? Mas se eu ganhar desse também, é bem provável que eu vou fazer um sorteio aqui pra membros aqui do canal também, de um Hogwarts Legacy. Dá essa moral pra galera. And I love Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, sério? Você não tá com muita fé no game? Eu acho que ele no mínimo vai ser divertido, cara. Sabe, eu também não... com os últimos lançamentos que a gente tem tido, cara, assim, pra ser honesto, assim, eu não tô... O meu grau de exigência com os jogos diminuiu bastante, sabe? Porque o que eu percebo é que tá sendo muito difícil pra todo mundo conseguir entregar o jogo 100% polido, sem utilizar de recursos lá Ubi, né, que botam muita coisa no mapa pra te fazer e acaba sendo repetitivo. Então eu não sei, sabe? Eu já diminui bastante a minha expectativa com relação a isso, porque eu já imagino que vai ter isso. Pô, beleza, seu Lopes, vai lá, obrigado aí pela presença, irmão. Obrigado pelo toque ali também. Eu vou dar uma configurada melhor aqui depois. É, então, também acho. Os caras estão botando muita fé no game. Ah, isso aqui é muito louco. Which is part of the deluxe and digital deluxe edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually
Ah, pode part of crer. the world. It's integrated into the world, so your experience is more Aí você só immersive than dependendo da just versão choosing do an jogo option que tu compra que tu from vai the ter. menu of the game or something Saquei. like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts Tomara que se eles Automatic cederem a set, chave, eles já cedam com and, esses detalhes também, né? pulling out the Thestral, which is Nessa versão. part of that Dark Arts Caraca, que louco. Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I like going down. Cara, But isso I tá like muito this, legal. This battle arena, it is a great place to show off really combat in a big way because it Mas unlocks assim, some por que você não tá botando muita fé no abilities jogo, for you Mini? and allows you to, O que te preocupa really play nele assim around que você with, tá olhando, assim que combat você in se preocupa a com esse way. jogo, And assim, is que this tu like acha que the ele only vai ficar arena aquém, like this assim, in the da game tua where you can, like, expectativa? practice and Yeah, do- so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves. E foi chegando aí também, galera, já vai deixando o likezão aqui na live já. Eu vou deixar ela mesmo com esses travamentos aqui. Eu quero depois olhar pra configurar, melhorar tudo certinho. Mas já vai deixando o likezão aqui pra gente dar uma moralzinha aqui pra gente. Ah, saquei. É que esse daqui é um ambiente mais controlado deles, né? Dá pra ver que eles estão, tipo, mostrando tudo no PC e tal, mudando ali a estação, o clima do jogo e tal. Essa parte mesmo eles não quiseram mostrar, eu tinha visto. Não sei. With certain talents and things like that. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them. Legal. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts. Que deve ser a parte das habilidades do personagem e tudo mais. But yeah, everyone has the same ability to explore. Eu acho que pra eles terem adiado a versão do Xbox One assim é porque o jogo vai precisar de uma atenção melhor pra ser otimizado para as plataformas antigas, né? Eu olhando esse jogo, quando eu vi que ele vai ser lançado pra Switch, eu falei, caramba, os caras realmente vão ter que fazer um puta de um trampo aqui. We're starting off strong. Mas Was that Kujio? Oh my god. That's so cool. Yeah, so that olhando essa parte do combate aqui, eu já achei mais legal. Tu viu que sinaliza ali nele, aparece ali como se fosse uma runa, mostrando pra ele ali, ó. Quando é amarelo, o golpe não é tão forte, e quando o golpe vem mais crítico, fica vermelho e tal. Isso eu achei legal. Yeah, a little cooldown. No rosto dele, né? Quase como sentido aranha, sabe? But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue Wave things 2. From the enemies. Also, like that. Cara, mas até agora eu tô bem empolgado assim com esse jogo, assim. Eu realmente fiquei bem impressionado com o trampo que eles estão fazendo aqui. Assim, esse é daqueles jogos que vão fazer 2023, assim, ser um grande ano, porque a gente também vai ter o Suicide Squad também, né, da Warner. E pela Rocksteady, né? E eu tô botando uma fé nesse jogo. Eu só vi o Joe falando, um amigo meu, torcendo pra que não seja co-op obrigatório. Eu acho que não vai ser, na real. Assim como o Gotham Knights não foi, né? Eu acho que isso também não vai ser. Então, tá apelão, mas aqui eu acho que ele deve estar no nível mais fácil, né? Eu acho que não deve estar numa dificuldade maior, eu acho. Mas é hit kill mesmo. Olha só. Caraca. Acho que é absurdo, velho. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the Ancient Magic meter in general. Eu acho que deve estar muito fácil, porque essa IA aqui tá meio, né, os NPCs ali estão meio biruleibe. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch these devastating attacks whenever you want to, is to actually perform combos. So you see that combo appearing, and it's almost like your emotions are building up, and then basically that builds up enough that you can attack someone. But as the combo meter builds up, at some point you strike someone, and a piece of their magic kind of
falls out of them. You'll see the blue orbs in the game world. And there's something that only you can see. Eu olhando esse jogo, teve uma parte que ele tava sobrevoando ali a floresta ali, me lembrou muito assim, tipo... Não me lembrou, mas me fez ter curiosidade de como que deve estar o Fable da Playground, cara. Eu tô muito curioso pra ver algo, tipo assim, ver uma gameplay do jogo, sabe? Claro que eu não vou dizer que não quero ver um trailer novo do Fable, óbvio que eu quero, mas eu queria muito ver uma gameplay do novo Fable. Change the way you play, and I think 𝐂𝐭𝐭𝐨 knows a lot about what's going on with the plant. Isso que é bom, pô. Tem jogo que é isso mesmo, né, cara? A gente dedica a vida, né? Tem uma galera aí que vive até hoje no Dash, né? Porra, tem jogo que vicia demais. Eu também tô vendo que eu vou passar o mês de fevereiro nesse jogo aí. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Nossa, realmente, ela é muito útil. A Vada Kedavra é apelão. Viu ali, sinalizando ali o sensor? Quando o ataque inimigo vai ser mais forte, achei legal isso. Ali. Mas isso é muito foda. Quero ver como é que vai ser essa defesa, o botão de defesa ali. O sistema de golpes dele me lembra um pouco o do Guardiões da Galáxia. Ali pra te acessar o R2 e os ataques. Assim. And I love that our plants are violent. Yes, and so that's like when we were talking about the almost the setup of the arena. You also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach the battle. Yes. No, that was super important to us, that there were these like multiple ways. And so you can see there's a ton of different things that you can use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more or... Yeah, we mentioned the field guide challenges. Realmente a arte das trevas comendo aqui. In the prior stream. And the field guide challenges, this is the way that the field guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can... E eu tô preparando um especial muito da hora com Hogwarts Legacy. Eu fui reler todos os livros, né, de novo, pegar também a biblioteca de Hogwarts também. E eu tô preparando uma série de vídeos muito da hora, tipo, antes do lançamento do jogo. Então, tipo, eu já quero começar já em janeiro já, a fazer o esquenta pra esse jogo. Eu já tenho um hiper hype aqui do jogo, né, um vídeo que eu fiz, um hiper hype sobre o Hogwarts Legacy. Mas eu vou ter uma série especial de vídeos sobre ele. E eu tô bem empolgado pra esse jogo. E olha que até então minha empolgação maior tava pro Suicide Squad, cara. Acho que porque, como eles fizeram dos meus jogos favoritos, né, que é o Arkham City e o Arkham Knight, né, da franquia, assim, pô, eu amo aqueles jogos, eu botava uma fé maior, assim, mas depois que eu vi esse Hogwarts Legacy, eu fiquei bem empolgado. Style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is going to be the easiest route, but that ancient magic, to be honest, feels like much more powerful than... Aí, galera que foi chegando aí, não esquece de deixar o likezão aí na live aqui pra gente, nossa live teste aqui pra eu estar preparando, fazendo os preparativos, que ano que vem a gente vai vir forte com live aqui no YouTube. Agora que o algoritmo tá separando as coisas, né, porque antes ele prejudicava bastante os nossos vídeos, assim, o desempenho dos vídeos, mas agora eles estão separando bastante o que é live, o que é shorts. Ah, a sala precisa. We kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper.
And I think that's a good jumping off point for the personalization of the space as well, not just your character. Olha só! E aí, Honey, tudo bem? But actually this space is Olha só que honra! Make your own. E aí, meu querido, como é que você tá? Tô aqui fazendo os testezinhos de live aqui, tá tudo travando, já dei uma melhoradinha ali na taxa de bitrate, mas eu tô vendo que eu vou precisar fazer tirar um dia pra configurar melhor tudo isso daqui. É a primeira vez que eu tô de fato fazendo uma live aqui no YouTube. Depois eu tenho até que pegar umas dicas com os universitários aí, né, pra dar uma ajuda aí, ver como é que eu posso melhorar isso aqui tudo. Então, Abraão, sabe, eu não sei te dar essa informação ainda, mas conhecendo a Warner, eles costumam fazer um trabalho de localização muito bom nos principais jogos deles aqui no Brasil. Então, eu acho que a chance desse jogo vir dublado é muito grande aqui. Com certeza eu tenho essa fé assim na Warner para esse jogo do Harry Potter, até porque Harry Potter é muito forte no Brasil, então eu acho que eles não iriam perder essa oportunidade. Mano, olha esse efeito, cara, de meio que quase do Aparatar ali. That's so cool. And you change color? You can change the color, you can change the size. Oh, valeu. You can place it basically anywhere. Oh my god, it's so tiny. It's like from baby. Tô aqui dando uma olhadinha no GOTY 2023, Rani. No jogo que eu vou esquecer da vida em fevereiro. Aliás, esse jogo vai ser lançado no dia do meu aniversário, cara. Curiosidades. Like that gameplay with the immersive Mano, design of personalizing the space. God, like, and I love eu tô muito impressionado com esse jogo, cara. Vai ser muito legal. Not just like there, it's like it almost like it apparates. It is really quite beautiful, and that was the thing, is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility. Cara, isso tá muito legal. So you can see that we have planting pots. Agora eu quero ver se todos esses itens vão estar à disposição da gente ou se tu vai ter que ir conseguindo durante o jogo e ganhando e tal pra ir desbloqueando mais opções. Mas, cara, tu pode customizar a sala precisa, isso eu achei muito sensacional. Os efeitos também são muito da hora. Oh. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks Cara, eu cheguei a jogar alguma coisa do Lego, se não me engano. Acho que foi de Lego, foi um dos últimos que eu joguei. Se eu não tô aqui equivocado. Mas o do GameCube eu também joguei. And essentially we just know that clothes and different items in the wizarding world can have different magical properties. And as you explore, mas eu acho que esse de longe vai ser o maior jogo assim que a franquia já recebeu. Assim, se a gente... Porque tem jogo às vezes da geração passada que faz sucessão e tal e tudo mais. Mas esse aqui eu acho que vai ser grande, cara. Whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there's a station inside of the room of requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station. Cara, isso tá muito absurdo. Bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so cool. And then as the space advances even further, and the space will eventually go its own rooms, and you're going to get new recipes. Like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties. Cara, eu vou perder muito tempo nesse jogo, de fato. Teve alguém que falou também que eu acho que foi o Vitor. Tamo junto, Vitor, nessa daí. Appearances, we call it, or cosmetics we've been referring to. Eu tava falando assim que olhando esse jogo no início, quando ele tava sobrevoando até uma parte ali da floresta e tal, eu fiquei assim imaginando como não deve ser, como deve estar o Fable da Playground, cara. And like you can just put some ability to this sweater, but then you can just swap. Vai ser um absurdo também, cara. Tomara que apareça alguma coisa, né, no segundo semestre aí, tipo, que esse jogo lance
No primeiro semestre de 2024. Larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities. Pois é, eu that acho blend que in nicely with where you're eu trying acho to que go sim, with your cara. combat fantasy or talents Eu and acho que things like sim. that. Porque o jogo tem um puta do potencial. Nossa Just, senhora. Pumpkin fur, mooncat fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear. Minha curiosidade também sobre o jogo é se eles vão fazer algum link com a lore, assim, sabe? Tipo assim, digo, das histórias principais que a gente conhece. Não que o jogo vá abordar isso, mas se em algum momento a gente vai ter alguma referência e tal. Provavelmente, né? Eles não vão perder essa oportunidade de botar uns easter eggs ali. Oh my god, he's just like a big puppy. They're so cuddling. Oh my god, they're together. Oh, that's so cute. Sério? Adorable. And so part of beast care is O High on Life tá ali pra eu jogar, eu já botei pra baixar ali. Eu vi vocês jogando, falando bastante do game, vi uns clipes também, eu adorei. E mano, se tem criador de Rick and Morty ali, poxa. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur leftovers. That's so. Oh my god. Yeah, we really want to hammer home the Pô, Raine, obrigado aí pela inscrição de 3 meses completando, hein? Membro aqui do canal, obrigado mesmo, mano. Me apoiar. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beast. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah. Cara, olha isso. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space. Oh my goodness, no, this is like, I'm gonna spend 8 hours just designing this whole area. Eu tenho que comprar até um Sharp aí da Grifinória aí, ou da Sonserina aí. Vou fazer as lives ali de cosplay de Harry Potter. No verão ainda, nossa senhora. Also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the beast in the space to automatically get feed, so you don't have to do it manually. And so you're really building the progression for yourself here. In addition, there's also a toy box. Pois é, cara. Uma pena que eles não tenham feito uma localização, né? Porque também Rick and Morty fez um sucesso aqui no Brasil. Acho que a galera que... Sei lá. Não sei por que eles não quiseram nem botar nem legenda em PTBR aqui. Right. And they're super cute. Oh my god. Watching them, it's so cute. And the big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Cara, isso tá muito legal. This Raphorn is just gigantic. But he looks like my dog. My dog's right now, for sure. You could actually name them as well. So, like your dog. Olha. So Tu consegue até personalizar o nome do animal. Yeah, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a Graphorn in here. Like, this can be named whatever Andrew's about to name. Eu já botaria de... botaria de Brutus. That's a good name. You know, we've created this really nice space, and you can get additional vivariums, correct? To different kind of aesthetics and looks to where you're keeping your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. Esse showcase me convenceu bastante desse jogo, cara. You will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, bright. But there's other ones, say like a pode crer, Rani. Poxa, é uma pena, cara. É uma pena mesmo. Eu acho assim, né, que quando o jogo ele é lançado no... Principalmente aqui no país que a gente tem um Game Pass, que ele tem uma adesão forte, acho que, pô, poderia ter esse esforço. Pô, legenda não é um negócio
negócio caro de tu fazer, na real, sabe? Tudo bem, não queres pagar a dublagem, beleza, mas, pô, legendinha eu acho que, pô, é muito barato pros caras não querem colocar aqui a publicadora. E até tava trocando uma ideia um tempo atrás com o Honorato, cara. Pô, é extremamente ridículo o valor de um custo de uma legenda pra te legendar um jogo. Tanto que até tem fã aí que faz por conta própria, né? Eu tava vendo que até o Final Fantasy VII ali, o Crisis Score, teve uma galera que fez, pô, BR mesmo. In those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland, those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything that's found throughout the world. A gente já deve estar chegando no final do vídeo aqui. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream. Bem, galera, estamos chegando aqui já ao final. Então, também acho que a Warner, assim, eu até tava comentando que teve alguém que perguntou aqui, acho que foi o Abraão, perguntou se ia ser dublado. Realmente a Warner, ela tem uma preocupação em localizar os jogos dela, né? Então acho que eles fariam o mesmo aqui. Mas bem, galera, estamos chegando ao final do vídeo aqui. Só quis fazer um testezinho aqui com a primeira live aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Tá, todo mundo que ficou até aqui, até o final. Bota aí, ó, TDs Game. Mesmo, mano, os fãs legendaram Pokémon Scarlet novo em um mês. Eu tô até jogando legendado, já a empresa gasta o melhor jogo e não faz isso. É ridículo mesmo, cara. Os caras deveriam fazer isso mesmo. Mas, galera, muito obrigado pela presença aqui de todos vocês, tá? Agradeço todo mundo. E agora eu vou ver depois aqui o que eu faço pra dar uma melhorada aqui nas lives aqui do canal, porque 2023 a gente vai vir forte com as lives aqui, tá? Então, obrigado mesmo, Rani, obrigado a todo mundo aí, que o Abraão, a Mini, o Sir Lopes B também que esteve aqui, tá? O Vitor, o Marcos também esteve aqui, o Reinou, Abraão, enfim, Tedesco, valeu aí todo mundo, valeu, Rani. Abraço, galera.